espera recuperar nos próximos 5 anos cerca de 70 mil milhões de dólares de um total de 150 mil milhões retirados ilicitamente do erário público. A informação foi avançada esta semana pela diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues, lembrando que desde o início do processo o país já recuperou o equivalente a 6 mil milhões de dólares. Esta e outras matérias para rever aqui no 7 Dias. Guiné-Bissau, a semana ficou marcada com o regresso do coordenador do MADEM G15. Brema Camará esteve 10 meses em Portugal e no regresso afirmou-se contra a tentativa de golpe de Estado registrada a 1 de fevereiro e todos os atropelos aos direitos humanos, com destaque para ataque aos jornalistas e da tentativa de assassinato do líder da União para a Mudança. 48 horas após estas afirmações, Brema Camará viu seu corpo de segurança desarmado, alegadamente a mando do Ministério do Interior. Assunto para acompanhar a África 7 Dias. Vamos começar de imediato. Fique connosco. Bem-vindo. José Eduardo dos Santos foi internado nos cuidados intensivos esta sexta-feira. O antigo presidente da República de Angola recebe tratamentos desde 2019 numa clínica em Espanha, mas terá piorado e foi internado nos cuidados intensivos. Ao longo da sexta-feira, a situação era considerada muito grave. O atual presidente, João Lourenço, falou ao telefone com a ex-primeira-dama, Ana Paula dos Santos, como sinal de solidariedade. José Eduardo dos Santos teve uma das mais longas presidências no mundo, liderou Angola durante 38 anos, entre 1979 e 2017. O Estado angolano espera recuperar nos próximos 5 anos cerca de 50 mil milhões de euros e um total de 150 mil milhões ilicitamente do erário público. Desde o início do processo, o país já recuperou o equivalente a 6 mil milhões de euros. Afinal, o rombo que o Estado angolano terá sofrido por conta de práticas como a corrupção e o peculato foi maior do que se imaginava. Porque o arrombo e aquilo que tem sido as ações mostram que saíram de Angola mais de 100 mil milhões de dólares nos últimos anos. Portanto, isto daqui, nós não estamos são questões... No âmbito das nossas investigações, nós temos verificado isso e temos de trabalhar com precisões. Por conta disso, as autoridades angolanas continuam no encalço deste dinheiro, incluindo bens patrimoniais constituídos com fundos públicos. Até o momento, no exterior do país, nós estamos a falar de mais de 6 mil milhões de dólares que estão efetivamente identificados e apreendidos. O Estado angolano espera ainda recuperar nos próximos 5 anos cerca de 50 mil milhões de dólares que saíram do país por via do mesmo esquema. Nós estamos a trabalhar com esses valores. Nesse momento estamos à espera, no âmbito dos processos que nós temos a decorrer em Angola, de uma decisão judicial transitada em julgado para depois irmos para o estrangeiro requerer a execução da decisão decretada em Angola. O processo de recuperação de ativos decorre no âmbito do combate à corrupção e à impunidade declarado pelo presidente. 4 de agosto, no Tribunal Constitucional. O momento ficou marcado pela contestação de um grupo de jovens militantes que reprovam a inclusão de nomes que não pertencem ao partido, como o de Abel Chivucovuco, que aparece como a segunda figura na lista. Foram, no total, mais de 20 mil assinaturas entregues ao Tribunal. Para o secretário-geral da UNITA, este é um passo para aquilo que consideram de caminho para a vitória. Nela refletimos a vontade congregada dos angolanos operarem mudança, operarem alternância. É uma candidatura que representa também uma transição de geração. Entretanto,
A entrega formal da lista com os nomes do presidente e do vice-presidente e dos deputados à futura Assembleia Nacional acabaria marcada, no final, por manifestações de um grupo de jovens que contestavam a inclusão na lista de nomes de figuras fora do partido. É o caso, por exemplo, de Abel Vucu, que foi dirigente, renunciou à militância na UNITA, mas que agora reaparece na lista como candidato a vice-presidente. Público dizer que agora voltou para a UNITA, hoje estar na segunda posição na lista da UNITA. Achamos isso um insulto à memória do presidente fundador, Dr. Jonas Savimbi. Gostaríamos que a lista da UNITA fosse realmente aquela que todo militante gostaria de ver. Entretanto, em meio a forte agitação e ouvidas reclamações, o secretário-geral da UNITA tratou de esclarecer o grupo de contestatários. E as pessoas invocadas estão na nossa lista. Fazem parte de uma estratégia do nosso partido. Portanto, os manifestantes que gostariam de vê-los fora são livres em pensar. Mas também a UNITA é livre em traçar a sua estratégia e implementá-la. A UNITA procedeu à entrega da lista de candidaturas num acertado formato em que constam figuras de aliados do projeto Brajá Servir Angola, de Abel Vucu, do Bloco Democrático, de Filomeno Vieira Lopes e membros da sociedade civil. A Polícia Nacional Angolana anunciou a apreensão de 25 embarcações, incluindo 15 motores, na sequência de uma operação que culminou na detenção de 11 pessoas implicadas em várias infrações em pleno mar. Após várias denúncias e reportando em pleno mar, a Polícia Fiscal angolana respondeu com uma operação para contrapor a situação que nos últimos dias tem tirado sono aos armadores de pesca. Do geral, de todo o resultado, pode-se destacar a detenção de 11 cidadãos, a apreensão de 25 embarcações por diversas infrações e a apreensão igualmente de 15 motores. Foram 2 semanas de incursão policial que permitiu reduzir o sentimento de insegurança para quem tem no mar o seu ambiente de trabalho. Entre as detenções, temos a detenção de 3 cidadãos que foram interpelados em flagrante enquanto realizavam um assalto a um navio ancorado na nossa baía, portanto um navio internacional. As nossas forças receberam a denúncia e em tempo puderam proceder à detenção em flagrante dos mesmos. No âmbito da denominada Operação Kianda, temos ainda a destacar 2 indivíduos que foram detidos na Praia da Mabunda, enquanto roubavam peixe aos pescadores. Temos também 2 elementos que foram detidos depois de terem roubado telemóveis na zona da Praia do Banho, fugiram para o mar, pegaram uma embarcação e tentaram fugir, portanto recebemos a denúncia em tempo e podemos proceder à detenção dos mesmos. Polícia angolana apreende 25 embarcações em operação que culminou na detenção de 11 pessoas implicadas em várias infrações. Cá em Moçambique, o ministro da Indústria e Comércio promete combate cerrado contra focos de corrupção a nível da Inspeção Nacional de Atividades Económicas. Uma notícia para acompanhar nos 7 dias. Coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, o MADEM-G15, a segunda força política guineense, regressou esta semana ao país após 10 meses fora. Apelou aos guineenses a denunciarem os golpistas, porque a Guiné-Bissau diz precisa de paz e estabilidade. Depois de 10 meses no exterior, o coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, Braima Camarar, voltou ao país, onde foi recebido por milhares de apoiantes e militantes do seu partido. Na sua primeira declaração no aeroporto de Bissau, o líder do MADEM-G15 condenou todos os atos subversivos ocorridos nos últimos tempos no país. As minhas primeiras palavras de manifestar a minha profunda condenação pelos atos subversivos que aconteceram nos últimos tempos. Principalmente o ato subversivo, tentativa de golpe de Estado. Já num comício popular realizado em frente à sede do partido, o líder político apelou aos guineenses a denunciarem os golpistas. Hora que alguém me ensina golpe de Estado na Guiné-Bissau,
E porque teve outro cidadão que para aquele. Botem paciência. Não denunciar golpistas. Não denunciar violência. Não denunciar intriga. Não denunciar calúnia. E não precisam precisar de paz. E não precisam precisar de estabilidade. Braima Camará assegurou ainda que o seu compromisso é com o povo guineense, aludindo aos boatos de que teria fugido do país. Hoje aqui não sei como é Bissau. Recebi mais de 1000 chamadas. Camaradas, os outros não falam como Cabo Bim. Outros não falam como é que sou bem na Natal. Outros falam como é, falam que você não gosta como é Costa Riba. Mas você me quer como é Cabim. Raquana não tem espaço. Não é compromisso. E que povo de Guiné-Bissau. O evento contou com a entrega de cartão de militância ao antigo líder e fundador do Movimento Democrático Guineense, MDG, Umaru Diao. O Corpo de Segurança do coordenador do MADEM G15 foi desarmado do Ministério do Interior. Aconteceu 48 horas após o regresso de Braima Camará à Guiné-Bissau. Segundo a RTP África conseguiu operar, não terá sido apresentado qualquer documento que indicasse o motivo para desarmar os homens que zelam pela segurança do líder do MADEM G15, a segunda maior força política da Guiné-Bissau. Na sequência, o presidente guineense: nenhum partido político está acima do Estado, referindo-se ao MADEM G15. O coordenador desta força política, Braima Camará, como ouvimos, viu os elementos de sua segurança pessoal serem desarmados. No final da visita ao Centro de Instrução Militar de Comeré, em Bissau, o presidente guineense afirmou aos jornalistas que, hierarquicamente, o presidente da República está acima de todas as formações políticas do país. O presidente da República se riba de partidos. Riba de partidos não. O presidente do MADEM, isso é uma presidente do PAGC, isso é uma presidente do PRS, isso é uma presidente de qualquer outro partido. E Guiné-Bissau, Estado está riba de partidos políticos. Instado a pronunciar-se sobre a sua relação com o coordenador nacional do MADEM G15, cujo corpo de segurança pessoal foi desarmado após o seu regresso ao país, o chefe de Estado guineense deixou claro que não tem nenhum problema com o Braima Camará. Ninguém por aí não tem problema entre mim, com o presidente do MADEM, o coordenador do MADEM, ou do PAGC ou de outra coisa. Não, a mim não tem papel de partidos políticos no palácio. Mas não é. Embora que, é verdade, a mim, um dos fundadores do MADEM, G15, e manga de outros gente apoiam para ser o presidente da República. Sobre a visita ao Centro de Instrução Militar de Comeré, que está a ser reabilitado pela Engenharia Militar das Forças Armadas guineenses, o chefe de Estado afirmou que a Guiné-Bissau não precisa de forças armadas marginais que fazem golpes de Estado, mas sim daqueles que defendem a soberania nacional. O presidente do PAGC defendeu a sua tese de doutoramento em Ciências Políticas pela Universidade no Centro Cultural Português, em Bissau, através de uma sessão de videoconferência por estar impedido de se ausentar do país. Domingos Simões Pereira obteve 19 valores na defesa da tese. A partir da Embaixada de Portugal em Bissau e via online, Domingos Simões Pereira defendeu a tese de doutoramento na Universidade Católica de Lisboa e obteve 19 valores. O político e presidente do PAGC debruçou sobre a democracia liberal nos contextos da África subsaariana, especificamente da Guiné-Bissau, as várias interrogações que pensa ser também preocupação dos guineenses. Todos queremos perceber porque é que este ciclo de crises impede o crescimento e por via desse não crescimento não atingimos a via da democracia. Eu encontrei várias asserções que indicavam que a África não é propensa a regimes do tipo democrático e democrático liberal. Domingos Simões Pereira considera a sua tese um contributo para a África, particularmente a Guiné-Bissau, encontrar mecanismos para a resolução das crises. Depois de ter desenvolvido os primeiros 2 capítulos e ter identificado a questão da falência do Estado como um dos principais problemas que os países africanos enfrentam, eu decidi dedicar um capítulo à discussão dos centros do poder, das relações do poder, de como é que se devem, quais os princípios que devem orientar a formulação das leis,
como é que se deve escrever uma Constituição. Domingos Simões Pereira pegou no debate do século XVIII para comparar com o que acontece no século XXI. Não é exercício fácil, eu tinha consciência realmente disso. Alguns dos meus não gostaram, porque acharam que havia aí uma questão de contextualização. O problema é que é uma escolha feita por mim. Eu fiz essa escolha porque eu não quis ir aos resultados, eu quis ir beber da própria fonte. O autor espera voltar à Católica para falar com o reitor e orientadores da tese, que vai ser publicada na Revista Católica e em livro. O governo cabo-verdiano declarou nesta semana a situação de emergência social e económica devido ao impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia na economia do arquipélago. Não perca esta e outras notícias que marcaram a semana em Cabo Verde, aqui no África 7 Dias. O novo ministro moçambicano da Indústria e Comércio admitiu a existência de focos de corrupção a nível da Inspeção Nacional das Atividades Económicas. Foi à margem do encontro com os delegados das 11 províncias do setor de inspeção das atividades económicas INAE que o ministro Silvino Moreno, embora ainda há poucos meses no cargo, mostrou ter já identificado um dos grandes males que afeta a instituição tutelada pelo seu ministério. Há indícios ou há focos de corrupção quase em todas as províncias. Portanto, temos relatos de agentes económicos de pedidos de suborno, temos relatos de aplicação de multas fora daquilo que está indicado e estes são esses atos que nós queremos regular. Moreno assegurou 2 processos de inspetores suspeitos de envolvimento em atos de corrupção correm já a seus trâmites, tanto a nível da Justiça como a nível interno. De vários agentes económicos em que são deparados no dia a dia com chamadas de falsos inspetores que fazem-se passar por inspetores da INAE dizendo que têm multas e que deverá transferir algum valor para que a INAE não se desloque ao local para fazer a inspeção. São muitos os casos, todos os dias recebemos este tipo de chamadas. O INAE é uma instituição pública de âmbito nacional que tem como atribuição a fiscalização do cumprimento da legislação reguladora do exercício das atividades económicas e a defesa do consumidor. A Inspeção-Geral da Administração Pública de Moçambique recomenda a admissão imediata e definitiva do Diretor-Geral do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. A decisão resulta do inquérito sobre os erros contidos no Manual de Ciências Sociais da 6ª classe e pretende apurar responsabilidades. A comissão de inquérito teve 15 dias para proceder ao levantamento dos problemas que resultaram na produção do livro escolar de Ciências Sociais da 6ª classe e identificar os responsáveis dos erros e apurar responsabilidades. Os resultados preliminares e as devidas recomendações foram apresentadas numa comunicação efetuada pela própria Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano. E que se responsabilize a empresa Porto Editora pelos erros de conteúdos cometidos à luz das cláusulas contratuais, que sejam exarados despachos de cessação de funções com efeitos imediatos do Diretor-Geral do Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação, INDE, da Diretora Nacional do Ensino Primário na altura dos fatos, e do chefe do Departamento de Gestão do Livro Escolar e Materiais Didáticos. Também recomenda a cessação da secretária executiva. Nesta comunicação à imprensa e sem direito a perguntas, a ministra revelou que o documento da Inspeção da Administração Pública identificou vários problemas no incumprimento dos procedimentos e fases de avaliação do livro escolar. Recomenda ainda a instauração de competentes processos disciplinares aos visados por incumprimento dos seus deveres e manifesta negligência na gestão do processo de avaliação do livro escolar, sem prejuízo do procedimento criminal. A Ministra da Educação garante que a instituição vai continuar a trabalhar para o desfecho deste caso. A Porto Editora diz que não editou o livro da 6ª classe de Ciências Sociais de Moçambique. O grupo Porto Editora
sendo apenas consultora editorial. E a obra é propriedade do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano moçambicano. A empresa diz ainda todos os pedidos de alteração solicitados pela tutela. Decorre em São Tomé e Príncipe a 4ª quinzena da cidadania promovida pela FONG-STP. Organizações da sociedade civil participam no evento e discutem temas diversos, como a boa governação, a igualdade do género. São notícias para conferir daqui a pouco no África 7 dias. Cabo Verde está em emergência social e económica. O governo do país declarou o novo Estado devido ao impacto direto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia na economia do arquipélago. Ulisses Correia e Silva não têm dúvidas. A guerra na Ucrânia está a impor em Cabo Verde, mas no mundo inteiro, um choque humanitário, económico e social muito gravoso, sem precedentes. Por isso, o Executivo acredita que é necessário atualizar as prioridades do país mediante os planos de desenvolvimento a curto e médio prazo. O Primeiro-Ministro fala especificamente dos setores alimentar e energético. No sistema alimentar, a estabilização de preços de produtos como milho, farinha de trigo, trigo a granel, óleo alimentar para reduzir os efeitos dos impactos dos preços externos resultantes do aumento do custo das importações no mercado interno. Reforço alimentar nas cantinas escolares para funcionarem sem interrupção durante os períodos de férias. São adicionados também um programa de assistência e um outro de trabalho público para garantir rendimentos às famílias. No setor energético, passam a vigorar 4 medidas, 3 delas implementadas desde o início da pandemia no arquipélago. A manutenção da redução do IVA sobre a eletricidade de 15% para 8%, a majoração para as empresas em 30% dos custos de aquisição de água e eletricidade e a manutenção do aumento da tarifa social de eletricidade de 30% para 50%, a suspensão do mecanismo automático de atualização de preços dos combustíveis e de eletricidade para não deixar que os preços da gasolina, do gasóleo, do gás butano e da eletricidade aumentem para além de um determinado nível. O Executivo cabo-verdiano diz que está-se a estudar a introdução de uma lei em regime de urgência para reduzir a taxa de direitos de importação sobre a gasolina de 20% para 10%. Prevê-se também a redução do imposto sobre consumo especial do gasóleo e da gasolina. O governo cabo-verdiano vai receber 60 milhões de euros do Fundo Monetário Internacional. Dinheiro para um novo programa de reformas económicas e estruturais ao abrigo da facilidade de crédito alargado entre 2022 e 2025. O primeiro-ministro de Cabo Verde elencou um conjunto de programas que fazem parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável que vai receber as reformas económicas e estruturais. Uma forte aposta na transformação digital e na economia digital, com impacto no aumento da eficiência, qualidade de serviços e produtos, quer públicos, quer privados. Outra área importante para reforçarmos a resiliência e diversificarmos a nossa economia são as conectividades e o turismo, os transportes interilhas, o Hub Air, ter um impulso muito forte com a concessão da gestão dos aeroportos. O desenvolvimento da economia azul, um grande potencial que Cabo Verde tem. Somos muito mais mar do que terra. Por sua vez, o Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial realça que perante o cenário da crise que o país enfrenta, é importante diversificar o potencial de crescimento económico. O objetivo do programa é de colocar o crescimento de Cabo Verde na ordem dos 5% nos próximos anos, durante o período do programa, mas também criar as condições para manter a inflação nos 2%. Ou seja, nós temos que acelerar a dinâmica de crescimento económico. A redução da dívida pública também faz parte deste plano. O nosso compromisso também com a inversão na dívida pública, queremos que ela seja sustentável e nós vamos trabalhar para que a dívida pública, que estava a situar-se à volta dos 150% do PIB, possa caminhar ao longo do programa para valores à volta dos 100% do PIB. O programa visa ainda reforçar as finanças públicas, modernizar o quadro da política monetária e fortalecer os mecanismos existentes para proteger os mais vulneráveis.
Foi inaugurada a primeira escola de aviação de Cabo Verde. Fica na Ilha do Sal. Tripulantes de cabine e técnicos de manutenção aeronáutica são algumas das áreas formativas que oferece a primeira escola de aviação civil de Cabo Verde. Lecionar então os cursos de tripulante de cabine, técnico de manutenção de aeronaves, assistentes de terra e a curto prazo estamos agora em negociações com um simulador para cursos de qualificação tipo. É o nosso mock-up. Uma iniciativa do privado, o Grupo MA já está devidamente certificada pela Agência de Aviação Civil de Cabo Verde e pela Autoridade Nacional de Aviação Civil de Portugal. Nós temos formadores de Cabo Verde e temos formadores de Portugal. Encontramos em Cabo Verde excelentes formadores com muitos anos de experiência. Presente na inauguração, o primeiro-ministro salientou a ambição de, com este passo, Cabo Verde vir a abrir mercado. Termos esta oferta aqui em Cabo Verde, no Sal, cria condições de fornecimento de serviço de qualidade cá dentro. E espero que este vosso projeto tenha muito sucesso, que para além de oferta a jovens e a profissionais em Cabo Verde, possa abrir também mercados. Todo o espaço da CPLP, os países africanos, portuguesa, mas por que não depois, mais tarde, abrirmos com ambição para outros mercados, porque desde que tenhamos qualidade, teremos bons clientes. A AMA Aviation Center tem uma capacidade para 25 formandos. A previsão é arrancar com os cursos já agora, no mês de junho. Com a imagem de Edwilson Pereira, Keita Violante, RTP em Espargos, Ilha do Sal. O presidente são tomense, Carlos Villanova, promulgou o decreto. O aumento do salário mínimo da função pública de 1.100 para 2.500 dobras, cerca de 100 euros. Foi promulgado igualmente o decreto de transição de todos os jornalistas e técnicos de comunicação social para o quadro remuneratório privativo. A promulgação dos decretos acontece quando as centrais sindicais ameaçavam com uma greve geral da função pública, caso os aumentos não se concretizassem. A participação cívica é ainda incipiente em São Tomé e Príncipe, sendo ainda pior entre uma conclusão do presidente da Federação das Organizações Não Governamentais na abertura da 4ª quinzena da cidadania. Financiado pela Associação para a Cooperação entre os Povos, o programa Mais Cidadania procura melhorar os mecanismos do processo de participação cívica e contribuir para a melhoria do processo democrático em São Tomé e Príncipe. Sabemos que a governação não é da competência da sociedade civil organizada, mas o reconhecimento da sociedade civil organizada enquanto agente importante no desenvolvimento e a abertura ao diálogo por parte dos governantes é vantajosa. A publicação do primeiro índice de corrupção e governação em São Tomé e Príncipe concluiu que existe um elevado nível de percepção da corrupção no país, factor que trava o desenvolvimento econômico e social. Um dos temas da 4ª quinzena da cidadania a decorrer na capital são-tomense. Continuamos a enfrentar barreiras porque queremos ir para além do óbvio. Queremos impulsionar mudanças. Mudanças essas que nos ajudam a viver enquanto santomenses com mais dignidade e num país mais justo. Portugal, através da ICEP, reconhece que o projeto Mais Cidadania tem um impacto positivo em São Tomé e Príncipe. Um projeto que tem tido entre os seus objetivos